Boa noite a todos. Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço o convite da casa para fazer uma breve reflexão essa noite. Nós que seguimos a doutrina espírita, essa doutrina progressista, sempre se modernizando, sempre seguindo em frente, devemos nos manter sempre antenados nas informações do nosso dia a dia. Olhar à nossa volta. Então hoje eu trouxe uma reflexão sobre ecologia e espiritismo, ou espiritismo e ecologia. Uma breve reflexão. Se nós pegarmos as obras básicas de Kardec, veremos que lá ele não menciona ecologia. É uma das ciências que ele não demonstra lá. Mas essa noite eu vou tentar demonstrar um pouco para vocês que dentro das obras de Kardec encontramos muitas passagens ecológicas, que inclusive não conseguiríamos distinguir se pegássemos um texto de um estudo sobre ecologia ou um texto das obras de Kardec. Então, para a gente iniciar, vamos nos ambientar um pouco. Lá no século XIX, quando o professor Rivail, nosso querido Allan Kardec, escreve, traz até nós, codifica, organiza os ensinamentos espirituais, através do Livro dos Espíritos, no ano de 1857. É um século de muita efervescência científica, onde as pessoas estão buscando conhecimento. Vou demonstrar apenas 3 aqui, para a gente ter uma relação. No ano de 1859, Charles Darwin nos traz a teoria da evolução. Dentro dessa mesma época. Nós temos que imaginar que naquela época não existia internet, não existia WhatsApp, não existia televisão. Então, por um estudo chegar de um ponto a outro, levava muito tempo. Anos, às vezes. Então, tudo isso aqui estava ocorrendo ao mesmo tempo. Tem uma passagem, não lembro qual é o trecho do Livro dos Espíritos, que é falado, quando uma ideia vem, ela permeia, a espiritualidade faz a ideia permear a sociedade através da psicosfera, os espíritos trazem essas ideias, quando elas estão maduras, então as pessoas começam a trabalhar aquilo e inventar aquilo ao mesmo tempo. O termo ecologia vai ser criado, no ano de 1866, apenas 9 anos depois de Kardec, na Áustria, no livro chamado A Morfologia do Geral dos Organismos, de Ernest Haeckel, que ele era um biólogo, ele escreve um livro, e lá ele cunha o termo ecologia, assim como Kardec cunha o espiritismo, que até então não existia. Cria, como diz Kardec, lá nos prolegômenos no Livro dos Espíritos, para uma coisa nova, uma palavra nova. Então, ecologia, se nós pensar lá no século XIX, ninguém pensava em ecologia. Ninguém pensava no que estava acontecendo. Mas ele já trata isso daí. O espiritismo e a ecologia são 2 ciências sinérgicas. Para mim montar esse nosso estudo, eu me baseei também no livro do André Trigueiro, chamado Espiritismo e Ecologia. Nesse trecho aqui, da introdução do livro dele, ele traz o seguinte: não é difícil perceber o primeiro traço comum entre a ecologia e o espiritismo. São ciências sistêmicas. Ou seja, elas compõem um sistema, elas não são uma coisa fechada. Elas tratam da vida, elas tratam do universo. Poderíamos dizer que a ecologia trata do nosso plano físico, de como cuidamos da nossa casa. E o espiritismo do nosso plano, nosso corpo, nosso mundo espiritual, por assim dizer. Cada qual com sua ferramenta de observação, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida, tanto na parte espiritual quanto material. Essa visão sistêmica da realidade se revela de forma tão explícita nas 2 ciências, que o que parece estar em certas obras espíritas, perfeitamente poderiam embasar alguns postulados ecológicos. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje. Refletir um pouco aqui hoje. Lá na Gênese, nós vamos encontrar o quê?
Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Ou seja, é sistêmico, faz parte de um todo. Tudo se influencia. Como Fritjof Capra escreve no seu livro A Teia da Vida, tudo se influencia. Existe a teoria do caos, né, que o bater de asas de uma borboleta no oceano pode derrubar, provocar um ciclone num outro continente. Claro, isso já o nome já diz, né, teoria do caos. Não tem fundamento. Mas o que eu faço influencia o meio onde eu me encontro. Seguindo, de sorte que as nebulosas regem sobre as nebulosas, os sistemas regem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Isso está na Gênese, né, de Allan Kardec lá. Bom, se nós pensarmos nessa segunda parte, nós pensamos as nebulosas, aqueles conglomerados de estrelas, de pó de estrelas, reagem sobre as outras nebulosas que estão próximas. A gente vê depois, no século XIX também, Isaac Newton vem trazer o quê? A lei geral da gravitação. Ele traz a lei da gravidade. Começamos a entender, através disso, né, as leis de Deus, no caso. A ciência é o meio que Deus deu ao homem de entender suas leis. Trazendo um pouco mais sobre ecologia, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, lá no capítulo 5, na lei de conservação, e no capítulo 6, na lei de destruição. Algumas passagens que são e tratam do tema espírita, tema de ecologia. Da lei de conservação. Na questão 705, Kardec pergunta: por que nem sempre a terra produz o bastante para fornecer o homem o necessário? Naquela época, como hoje, nós temos fome, eles tinham um monte de problemas. Então Kardec pergunta, por que não produz o necessário? Ao que a espiritualidade responde, é que ingrato, o homem a despreza. Despreza a natureza. Despreza esse presente que Deus nos deu. Ela, no entanto, é excelente mãe. É a mãe terra, como o pessoal costuma chamar, né? Antigamente chamavam de Gaia. Né? Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só o resultado de sua imperícia ou sua imprevidência. O que é resultado de sua imperícia ou imprevidência. Se eu destruo, como é que eu quero ter depois? Se eu consumo tudo nesse momento, o que eu vou ter amanhã? A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Ou seja, se eu tivesse e utilizasse somente o que eu preciso, a terra me dá o bastante. Se o que ela produz não lhe basta, a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Ou seja, sobrou um pouco, vamos acabar com tudo. Ainda tenho para tirar. Já consegui o que eu precisava, mas eu ainda tenho para tirar. Vou continuar tirando, para mim, para guardar algumas vezes. Olha o árabe no deserto. Acha sempre do que viver. Existe um lugar mais estéril que o deserto? Porque não cria para si necessidades factícias. Né? No caso que não tem necessidade delas. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasia, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo? Quando chegam os dias, desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza. É o homem
que não sabe regrar o seu viver. Se eu tirasse esse trecho e colocasse dentro do apostolado de ecologia, teria alguma coisa de diferente? O Espiritismo também fala sobre ecologia. Ainda na lei de conservação, questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? O excesso de todo gênero aqui, pessoal, é no que você vai ter no dia a dia. Na comida, nos prazeres, no ganhar dinheiro. Bem ou mal, isso é um excesso. É importante ganhar dinheiro? É. Nós temos que trabalhar para nos manter. Mas e quanto ao que sobra? O que nós estamos tendo que fazer para ter o que sobra? Que deve-se pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de todos os gozos? Pobre criatura. Mais digna é de lástima do que de inveja. Pois bem perto está da morte. Ou seja, coma demais. E o que acontece? Morre, tem infarto, entre outras coisas que pode acontecer, diabetes, um monte de coisa. Trabalhe demais. Faça muita festa. Aproveite muito a vida, como o pessoal diz, não, carpe diem. Viva a vida, aproveite a vida, tudo em excesso, é isso que é a causa. Destrua muito a natureza. Quando eu digo destrua, pessoal, não é só cortar a árvore, é poluir o rio. É quando não precisa pegar um carro para andar 2 quadras. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a necessidade. Esse ponto, vamos fazer um pensamento aqui. O leão, depois que ele está saciado na savana, ele sai caçar? Ou pode vir uma gazela, um animal do lado dele, tomar água e ele não encosta? Agora vamos pensar num homem que está caçando. Ele já está lá, já matou uma presa para ele poder se alimentar por 15 dias. E vem uma nova presa, o que ele faz? Mata. Claro, questão do livre-arbítrio, questão de evolução e tudo mais. Mas o que é? O leão não faz isso. O animal não faz isso. Por isso que ele coloca aqui, coloca-se abaixo do bruto. Pronto, me perdi aqui. Natureza espiritual. Não guia maiores excessos, tanto maior. Abdica da razão que Deus lhe deu. Por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere essa natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Mas a gente também sabe que o animal não mata em excesso. Quem mata em excesso é o homem, porque ele escolhe fazê-lo. Um animal só mata por instinto. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo, a transgressão da lei de Deus. Hoje, cientistas estão falando que devido ao descongelamento do permafrost, devido ao aquecimento global, estão saindo vírus que não existiam, mas que nós não tivemos contato como seres humanos. Podemos, se você entrar na internet hoje e pesquisar alguma coisa, você vai encontrar muitos estudos científicos sobre esse assunto. O que é o permafrost, pessoal? É uma camada de terra congelada nos polos, que ele está degelando muito rápido, e vírus estão vindo à tona, e que se nós entrarmos em contato, esses vírus não são nocivos. São ao mesmo tempo o castigo e a transgressão às leis de Deus. Agora, vamos sair um pouco da lei de conservação, vamos passar para a lei de destruição. Está lá também, temos o direito, podemos destruir. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar,
o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Será que estamos bem desenvolvidos? Será que nos comprazemos com a destruição ainda? Ou seja, quanto menos for necessário destruir, ou quanto menos destruirmos, mais avançados somos. Novamente, se pegarmos esse trecho e colocarmos num tomo de ecologia, vai ter alguma coisa de diferente? Questão 734. Em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Essa é uma questão. Estado atual, pessoal. Vamos pensar século XIX. Isso não é século XXI agora. Isso é século XIX. Lá em 1857, um pouco antes, lá quando Kardec estava codificando. Olha a resposta. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Ou seja, você pode derrubar uma árvore, um trecho para você viver, para você plantar, para você comer, matar um animal eventualmente. Hoje já não há mais a necessidade de caçarmos nas florestas, conseguimos adquirir a proteína animal enquanto ainda necessitarmos dela, certo? Podemos adquirir ainda, agora através de mercado e tudo, não precisamos caçar. Já não é um abuso nosso isso? A pessoa, vamos pegar um exemplo, algo que aconteceu na Samarco, para criar uma usina de rejeito daquele tamanho, quanto minério foi tirado? Será que tudo aquilo era realmente necessário? Será que tudo já foi utilizado? Ou muito daquilo está guardado hoje? Quantas florestas foram derrubadas para se criar gado, para deixar congelado em frigoríficos? Não para matar a fome. Gandhi, salvo engano, tem que ver na internet, tem uma frase muito interessante. A natureza tudo produz. A natureza produziria o bastante para matar a fome da humanidade inteira. Mas não saciaria a ganância de uma pessoa. Hoje, como é que está o nosso mundo hoje? Como é que nós estamos trabalhando isso hoje? Agora, vamos puxar um pouco para os nossos dias, né? Estou falando lá de antigamente e tudo. Alguém já ouviu falar de pegada ecológica? Alguém já ouviu falar? Trocando em miúdos, a pegada ecológica é um cálculo feito de acordo com a nossa emissão de carbono, do quanto a gente consome dos recursos naturais do planeta, para nós vivermos. Quanto eu como, se eu ando de carro, quanto eu compro de roupa, quanto eu compro de televisão, quanto eu compro de eletrônicos no total, quanto eu consumo de energia elétrica. Você já parou para pensar de que forma vivemos? Deixamos marcas no meio ambiente. Para poder gerar energia elétrica, tranca-se rios. Para poder produzir comida, vestimentas também, o que a gente faz? A gente desmata e planta. É isso mesmo, nossa caminhada pela Terra deixa rastros, pegadas, que podem ser maiores ou menores, dependendo de como caminhamos. Quanto de lixo eu produzo? O que eu faço com o meu lixo? Pergunta para vocês aqui essa noite. Vou fazer uma coisinha um pouco diferente. Alguém pode levantar a mão e me dizer um animal da natureza, uma criatura de Deus, que Deus criou junto com a gente aqui no nosso planeta para convivermos, que produz lixo? Eu só conheço uma. O homem. O homem é o único ser da criação que produz algo que fica para a posteridade. Um exemplo, né? Eu gosto de acampar com meus filhos, algumas vezes. Aí eu vou acampar e jogo uma garrafinha de água dessas aqui, lá no terreno onde eu fui acampar. Ou na praia, jogo no mar. Sou espírita, eu acredito na reencarnação.
Vou reencarnar e daqui 200 anos estou eu lá no lugar onde eu acampava, ou na praia, e vem a mesma garrafinha para mim. Não existe jogar fora no nosso planeta. Quando você cria o conceito de jogar fora, é a mesma coisa quando você está deitado no seu sofá, amassa o papel e joga do lado. Não existe fora. Quando você joga uma coisa para fora da porta, da janela do seu carro, continua no planeta. Não existe fora. O que nós estamos fazendo com o nosso lixo? Nós vivemos numa cidade ainda que predomina casas. Quantos de nós separam o lixo em casa? O orgânico, do reciclável, o seco do molhado, como o pessoal costuma dizer. Para encaminhar para o pessoal poder trabalhar a reciclagem mais facilmente. Muito poucos. Mas cada vez mais. Assim esperamos. Então a questão da pegada é justamente a marca que nós deixamos no planeta, no nosso dia a dia. Com essa pegada ecológica, esse cálculo da pegada ecológica, chega a ser um cálculo que se chama o dia de sobrecarga da Terra, ou Overshooting Day. Como diz ali no enunciado, o dia de sobrecarga da Terra, em inglês Overshooting Day, marca o dia do ano em que a demanda da humanidade por recursos naturais supera a capacidade que a Terra tem de se recuperar. Este ano, nós já alcançamos essa marca no dia 29 de julho de 2021. Basicamente, entramos no vermelho. Tem que usar uma analogia aqui, né? Quem aqui tem conta bancária e tem limite? Nós entramos no limite. Estamos trabalhando com o excesso. Hoje no nosso planeta. Para podermos manter o nosso padrão de vida, estamos trabalhando no excesso. Aqui tem, né, o que nós gastamos em 2019, equivaleria, para manter o nosso padrão de vida se regenerando a 1,75%. Ou seja, quase 2 vezes a capacidade do planeta de se regenerar. Nós gastamos quase 2 planetas para poder viver em recursos que se regenerariam. Em 2020, com a pandemia, esse número caiu para 1,6. É uma quedinha, de acordo com o Global Footprint Network. Mas agora, em 2020, volta a subir, precisamos de 1,7. Novamente. O que estamos fazendo, pessoal, com a nossa casa? Quando eu falo o que estamos, é porque somos todos nós hoje, no nosso dia a dia, que estamos fazendo isso. A marca da sobrecarga do Brasil aconteceu 2 dias antes. Foi no dia 27 de julho de 2021. Foi 2 dias antes da marca global. Porque em 2020 a gente alcançou os recordes, né, de desmatamento, queimadas e tudo mais. Tudo aquilo que a gente viu ocorrer. Esse problema do desmatamento, todo mundo pensa, não, olha, está desregulando a temperatura, não só isso. A água que chove aqui vem da Amazônia. A Amazônia expele em forma de vapor d'água, certo? O equivalente ao Rio São Francisco. O vento leva essas nuvens até a Cordilheira dos Andes e ela vai cair aqui na região sul-sudoeste do Brasil. Tem chovido bastante? Não no nosso normal. Podemos perguntar lá em Curitiba, que eu morei lá por muito tempo, nós fazíamos até uma piada, né? O que vem depois de 2 dias de chuva em Curitiba? Nós dizíamos que vinha uma segunda-feira, hoje em dia vem qualquer dia, não chove mais. Eles estão entrando novamente em racionamento de água. O diesel, 1 dia e meio com água, 1 dia e meio sem. Curitiba, uma das cidades que mais chovia no nosso país. O aumento do desmatamento 43% maior que em 2020. 1,1 milhão de hectares foram destruídos. Muitas vezes isso aqui, pessoal, é para produzir o que o pessoal chama de proteína animal. Só que hoje nós já temos uma área desmatada equivalente a 5 vezes o estado de São Paulo, que já foi utilizada para agricultura, mas quando é muito a monocultura, fica muito tempo sendo utilizada, ela arrasa a terra, ela desertifica. Então é muito mais barato desmatar do que recuperar o solo.
para poder trabalhar aquilo. Mas já tem muita terra desmatada. Continuando lá com os ensinamentos de Kardec, voltamos para a lei de destruição. O que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Vendo aqueles relatórios que eu passei agora há pouco para vocês, sobre pegada, overshooting, nós vamos saber o que acontece. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade, predominância da bestialidade. Quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. É necessário tudo isso que está ocorrendo hoje? Produzir mais alimentos, produzir mais tudo que produzimos, muitos em troca do quê? De lucro. De poucos. Poucos têm esse lucro. Vou dar um exemplo agora para vocês. Eu assisti semana passada, fiquei bem triste. Vou ser sincero, eu fiquei triste. O Bezos, né? Jeff Bezos, dono da Amazon, está construindo um foguete. Já construiu o foguete, né? E ele vai começar a trabalhar com turismo espacial. Numa entrevista que ele deu, né? Vocês vão encontrar na internet, ele fala que ele vê isso como o futuro da humanidade. Porque a Terra já não tem mais futuro. Acabou. Agora nós temos o nosso futuro é lá fora. Aqui já podemos passar a régua. Ou seja, um planeta que ele, com a maior empresa de logística e venda do mundo, ajudou a destruir, ele vai abandonar e tchau. Fiquem com o problema. Mas nós sabemos que isso não ocorre. A lei de causa e efeito garante que no que você ajuda a causar, você ajuda a resolver. Com sorte, senão você vai para o pior. Né? Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. É aquilo que eu falei há pouco. O leão não mata. Se ele está saciado, ele não mata um outro animal. Ele não precisa, ele já comeu. O homem não. O homem vai lá e continua destruindo. Não esqueça, quando eu era criança, usava-se muito o termo, essa árvore aqui só faz sombra. Vamos derrubar porque não dá fruta, ela não tem utilidade. Quem nunca escutou isso aqui na nossa região? Hoje nós ainda temos que lembrar que uma árvore é o quê? Uma árvore tem uma fauna ali que vive. Tem o ninho do passarinho. Se a gente não pode comer a fruta, talvez um pássaro possa. Talvez um inseto faça seu ninho, o pássaro vá comer o inseto. Por que eu derrubo tudo que eu tenho na minha casa, as árvores? Numa das obras psicografadas pelo Chico, de André Luiz fala que através das árvores, Deus envia a energia cósmica para o planeta. As árvores servem como antenas que absorvem essa energia cósmica e nós absorvemos ela de volta através da terra. Ou seja, nos renovamos. Quem aqui estava nervoso e a avó não dizia, vai dar uma caminhada no gramado para dar uma acalmada? Vai descarregar um pouco lá fora no gramado? Hoje em dia, muitas casas nem gramado tem. Estamos isolados da natureza. Estamos nos afastando. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isso significa que cede aos seus maus instintos. Pois isso significa que cede aos seus maus instintos. Ou seja, o que nós temos fazendo aqui, nós vamos ter que prestar contas. Agora vamos falar um pouquinho, lá na Gênese. Capítulo 18, finalzinho da Gênese. Nós temos lá, os tempos são chegados. Fala da tão famosa transição planetária. Eu separei dois trechos dos capítulos lá, os sinais dos tempos e a nova geração. Vou perguntar uma coisa para vocês. Somos espíritas e sabemos que estamos em franca transição planetária. Alguém me indica uma obra espírita que me mostre como vai ser o planeta depois da transição? Fisicamente, não moral. Moral a gente sabe que vai estar melhor. Ou vamos estar melhorando.
Mas fisicamente. Por que não retrata isso? Porque nós estamos construindo a cada dia o que nós vamos encontrar lá. Com as nossas atitudes do dia a dia. Vamos construindo a cada dia o que vamos encontrar lá. Porque vamos estar reencarnados aqui. Algumas vezes a gente assiste esses filmes de calamidade de Hollywood, a gente está muito ansioso, muito, né? Quero que aconteça agora, alguém vem e resolve isso aqui para mim. Minha internet está levando mais do que 1 segundo para mandar uma mensagem. Nossa, mandei mensagem e não responderam ainda. A gente quer que alguém resolva. Nossa, está girando aqui, o que aconteceu com a minha internet? Não está mais funcionando. Nós estamos ansiosos. Da mesma maneira, parece que nós temos uma ilusão que esses problemas que estão acontecendo vão ser resolvidos de uma hora para outra. Acabou. Lá nos Sinais dos Tempos, na Gênese, ele fala o seguinte: a humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Não se discute. Os nossos progressos científicos, morais também, são incontestáveis. Nós pegamos apenas ali do tempo de Kardec para agora o quanto a gente já melhorou. Vendiam criança na rua, naquela época. A escravidão era aceita e incentivada. Só para a gente pegar por aqui, né? Sem aprofundar muito para não deprimir muito. Hoje em dia isso não é aceito mais. Que falar da tecnologia, medicina e tudo mais. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam avançado em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar. Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Ou seja, ainda falta muito para nós galgarmos. A geração nova. A Terra, no dizer dos Espíritos, nunca será transformada por um cataclisma que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova lhe sucederá de modo sem que nada mude a ordem natural das coisas. Se isso vai acontecer com as reencarnações, a gente pode acreditar Deus, suas leis, um aspirador de pó, puxando toda a nossa sujeira no planeta, e replantando todas as árvores que a gente matou e recriando todos os animais que a gente extinguiu. Isso vai acontecer? Não. Mas parece que é o que a gente espera que aconteça. Que alguém venha e resolva. Não, esse aqui eu jogo no chão agora, depois alguém passa e varre. A mãe vem e limpa. O gari vem e leva. Para onde? Tudo se passará exteriormente como de hábito, com essa única diferença fundamental, pois uma parte dos espíritos que aqui se encarnavam não mais encarnará. Em uma criança que nasce em um lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que estará nascendo, será um espírito mais avançado e inclinado ao bem. Temos aí exemplos, dentro da parte da ecologia. Muitas vezes tem pessoas que não concordam, mas eu tenho, para mim, um exemplo, né? Que agora me fugiu o nome da moça. Mas, vamos lá, tem mais uma mulher muito importante da África, ganhou o Nobel da Paz, o Anari Matai, que ela ganhou o Nobel da Paz como? Reflorestando. Ela ganhou o Nobel da Paz com isso. E ela era uma ambientalista. Fugiu o nome. Depois eu lembro. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperam uma transformação ocorrer por efeitos sobrenaturais e maravilhosos vão se decepcionar. Se alguém está esperando que Deus pegue um aspirador de pó, limpe a bagunça, deixe tudo pronto para a terra de transição, depois da transição planetária, não vai acontecer. A lei de causa e efeito garante isso. Chico falou no programa Pinga Fogo, muitos anos atrás,
1964, se não me engano. Esse trecho aqui, ó. Para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la. Vendo o que vemos hoje, estamos capacitados a recebê-la? A transição planetária? Depois da transição planetária? Estamos capacitados? Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio, não estamos tendo muitas guerras de extermínio, né? Aqui a gente estava lá com medo do hecatombe atômico, né? Que estourasse uma guerra atômica entre Estados Unidos e Rússia, e destruísse o planeta pela questão atômica, né? Mas a gente está destruindo também o equivalente, né? O planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, porque a própria automação nos está dizendo que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato do planeta, pois a educação de nossa vida mental, através das informações sobre o universo com proveito enorme e incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, será o preço da paz. Ou seja, estaríamos em paz, né? Pensem que Chico fala isso vivendo numa Uberaba, numa São Leopoldo, onde ele nasceu, lá na década de 60, onde não era tanto problema. Nós agravamos a situação do nosso planeta consideravelmente. Adiantamos o aquecimento global, que era para acontecer em 2050, está acontecendo hoje. Aumentamos 1,5 graus na temperatura da Terra. Poluímos o que estava projetado para poluir na Rio 92, foi feito. Foi projetado com uma poluição, seria desenvolvido o aquecimento, né? Conter para até 1,5 graus. Isso era uma calamidade se acontecesse. Pois bem, aconteceu em 30 anos. 29, para ser mais exato. Não levou os 50 que estava sendo previsto, levou menos. Joana, através da psicografia de Divaldo, também nos traz um trecho. No livro Após a Tempestade, ela fala aqui. Ecólogos de todo o mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora, que resulta dos detritos superlativos que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras inúteis. Consideravam terra inútil uma pedreira, uma coisa do gênero, onde não tinha nada plantado. Era uma terra inútil. Quem deu o direito ao homem de explorar a terra dessa maneira? Agora me perdi aqui. Inúteis. Circunadjacentes às grandes metrópoles, como tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas, desde os urgentes ingredientes e artefatos para a sobrevivência às indústrias bélicas, as de exploração nova, as de inutilidade, que atiram fora centenas de milhões de toneladas de lixo, óleos e resíduos em todo lugar. Eu não me lembro bem a data desse livro, mas se eu não estou enganado, ele foi escrito em 82. Não lembro bem, mas se não me engano é 82. Voltoso e desconcertado por desvarios múltiplos do homem, as máquinas avançam dirigidas pela inconcebível ganância, desbastando reservas florestais e influindo climatericamente com transformações penosas nas regiões então vencidas. Isso vem acontecendo até hoje. Aqui nós temos que pensar que nós fazemos parte desse planeta. Nós não somos os donos dele. André Luiz também nos diz, através de Chico, que nós somos co-criadores com Deus. Nós podemos mudar, até certo ponto, a criação. Nós já ultrapassamos o antropoceno. O que vem a ser o antropoceno? Se a humanidade desaparecesse do planeta hoje e viesse extraterrestres para cá, não conseguiriam explicar o nosso planeta sem a existência do ser humano. Eles teriam que deduzir que existiu algo diferente de todo o restante, para construir tudo o que temos aqui.
Ou seja, a marca que nós deixamos no planeta dificilmente será revertida. Essa é a prece do Cântico do Irmão Sol, que Francisco de Assis, é atribuída a Francisco de Assis, que ele coloca o homem e agradece, louva a natureza. Nós temos que aprender a viver com a natureza, não da natureza. O que a gente faz às vezes quando uma fruta está um pouco passada, que a gente já não gosta de comer? A gente corta, joga no lixo, o caminhão leva embora. O que nos impede de abrir e colocar em cima do muro para que um passarinho que esteja passando por ali possa comer? Viver com a natureza, não da natureza. Pequenos gestos, pequenos movimentos vão fazer melhorar. Para encerrar, vamos imaginar o nosso planeta como uma casa em aluguel. O que acontece quando a gente entrega uma casa em aluguel? Nós temos que entregar o bem, no mínimo, né? Melhor do que a gente encontrou. No mínimo igual. Quando a gente desencarnar, no Tribunal da Consciência, se nos perguntarem o que deram, o que tu fizeste dos recursos naturais que te entreguei, da terra que tu morou, o que eu vou poder dizer disso? Vamos levar essa reflexão para casa e lembrar de uma pequena mensagem que Kardec nos trouxe também. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. O bem tem diversas faces. Proteger a natureza também é um bem, e um bem para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos.